Boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer essa atividade aqui, ó. Nós vamos continuar a atividade da semana passada, que eu havia passado só até aqui. Então, antes disso, vamos relembrar os números primos, né? Então, ó, esses aqui são os números primos, lembram? São os números que só estão na tabuada deles mesmos, que não estão em outra tabuada, né? Então, tem vários, mas os mais conhecidos são os primeiros, são esses aqui, ó, 2... 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, que são números que são divisíveis só por ele mesmo e por 1. Ser divisível significa que quando eu divido esse número por outro número, o resto vai ser diferente de 0. Então, assim, quando ele é divisível, por exemplo, 19 é divisível só por 19. Vai dar 19 dividido por 19, vai dar 1 e o resto 0. Aqui, ó, 40 dividido por 5 dá 8 e o resto é 0. Então, 40 é divisível por 5. Porém, os números primos só são divisíveis por eles mesmos e por 1. Só dá resto 0 quando eu divido, quando é por eles mesmos e por 1. Se eu fizer, por exemplo, 11 dividido por 2, vai dar 5 e vai sobrar 1, né? Então, esses são os números primos. São números que só são divisíveis por eles mesmos e por 1. Em outras palavras, que só estão na tabuadinha deles mesmos e na tabuadinha do 1, certo? Então, vou deixar aqui do ladinho, pra gente saber os números primos, que a gente vai precisar pra fazer esses exercícios aqui. Então, na semana passada, eu falei pra vocês acharem os múltiplos de 6, 9 e 12. A câmera tá tremendo um pouquinho, porque eu tô sem meu pedestal aqui, tô segurando com a outra mão, tá? Então, por isso tá tremendo um pouco. Então, eu falei pra vocês acharem os números 6, 9 e 12. E agora, nós vamos achar o MMC. A palavra, a sigla MMC significa, ó, mínimo, múltiplo, que o grande que eu fiz, nossa, desproporcional, letra 1. Múltiplo comum, tá? Ficou feia pra caramba minhas letras, mas dá pra entender, né? Ó, mínimo múltiplo comum. Significa o quê? O menor múltiplo, ou seja, múltiplo, isso aqui que nós já aprendemos, comum, que é igual, que a gente encontra nos 3. Então, o menor número que nós encontramos nos 3 múltiplos aqui, ó. Então, o menor número que a gente encontra nesses 3 múltiplos, né? Então, a gente vai achar o MMC desses 3 múltiplos aqui, ou seja, o menor múltiplo que a gente encontra nesses 3. Então, ó, o número 6, ele só tem na tabuadinha do 6. Tem na do 9? Não. Tem na do 12? Não. O 12 só tem na do 6 e na do 12, mas não tem na do 18, então não pode ser. 18 só tem na do 6 e na do 9, então não pode ser. O 24 tem na do 6 e na do 12, mas não tem na do 9. O 30 só tem na do 6, não tem na do 9 nem na do 12. Agora, olha o número 36. Ele aparece nos múltiplos de 6. Deixa eu mudar minha cor de caneta. Aqui, ó. Ele aparece nos múltiplos de 6. Ele aparece nos múltiplos de 9. E ele aparece nos múltiplos de 12. Ou seja, ele é o nosso MMC de 6, 9 e 12. Então, ele é o menor múltiplo que aparece nos 3, tá? Então, aqui, ó, vocês vão por aí 36. Certo? Então, esse é um jeito de se achar o MMC, tá? Mas agora, vocês vão aprender de outro jeito. Então, eu vou mostrar aqui do lado como fazer o MMC desse jeito aqui, ó, fatorando em números primos, que é por isso que nós aprendemos sobre os primos aqui, ó, os primos. Então, eu vou escrever aqui como que a gente encontraria esse 36 de outro jeito, tá? Então, ó, eu coloco o número 6, 9... Melhor, eu vou virar a folha para não confundir com esses exercícios aqui. Eu vou virar aqui, ó, para vocês estarem vendo. Então, eu coloco o número 6, 9 e 12 e quero encontrar o MMC desses números, fatorando. Eu ponho os números assim, escrevo eles desse jeito, separo eles por vírgula, passo um riscão, torto, que nem o meu. Não precisa ser tão torto assim, que eu tô segurando o celular com a outra mão, então eu tô fazendo tudo torto, tá? Só pra explicar. Então, ó, 6, 9 e 12. E aí, eu vou olhar aqui, ó, os números que são
primos. Então, eu tenho 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Vou colocar essa folha assim, para facilitar para vocês estarem vendo os primos. Peraí. Aqui. Aí, pronto. Agora dá pra ver os primos aqui em cima. Pronto. Então, eu vou olhar assim, ó. Primeira coisa que eu vou ver. Os números primos, eles começam pelo número 2, certo? E nós sabemos que qualquer número que for par, dá pra dividir por 2. Porque esse número vai estar na tabuadinha do 2, né? Todos os números pares estão na tabuadinha do 2. Então, eu vou olhar. Dentre esses 3 números, tem algum que é par? Temos, né? Nós temos 2 números pares aqui, que são o número 6 e o número 12. Ou seja, esses 2 números estão na tabuada do 2. Lembrando que a tabuada é infinita. Ela não acaba só no 2 vezes 10. Ela vai. 2 vezes 11, 12, 13, 2 vezes 14, vai que vai. Então, o número 6 e o número 12 estão na tabuada do 2. Então, eu vou dividir por 2. Vou colocar o número 2 aqui do lado. Ó, número 2. Certo? Coloquei o número 2 aqui do lado. Bem, agora que eu coloquei o número 2 aqui do lado, eu vou fazer a divisão. Ou eu vou pensar multiplicando, que dá na mesma. Ó, eu vou pensar assim. 6 dividido para 2 é quanto? É 3. Ou eu vou pensar, quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? Cabe 3 vezes, né? Ó. 2, 4, 6, né? Ó, 3 dedinhos, coube 3 vezes. Então, eu vou colocar o resultado dessa divisão embaixo do 6. Agora, eu vou pensar, o número 9, ele está na tabuada do 2? Ele é divisível por 2? Se eu dividir 9 por 2, vai dar resto 0? Não, né? Vai dar resto 1. Ou eu posso pensar, o número 9 está na tabuada do 2? Ó, vamos olhar aqui, ó. Não tem 9 na tabuada do 2, o mais próximo é 8. Então, quando não tem, o que que eu faço? Eu abaixo. Eu vou pôr uma setinha aqui, ó, para mostrar que eu estou abaixando esse número. Então, eu vou apenas copiar ele aqui embaixo, ó. Copiei. Só. Agora, eu vou pensar. O 12, ele está na tabuada do 2? Sim, né? Ele é par, automaticamente ele já vai estar. Se ele está, então, quantas vezes o 2 para dar 12? Ou, 12 dividido por 2 é quanto? 12 dividido por 2, a gente sabe que é 6. Eu posso pensar, quantas vezes o 2 para dar 12? Então, vamos ver, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, eu usei 6 dedinhos, tá? O outro dedinho tá segurando o celular. Então, eu usei 6 dedinhos. Então, 6 vezes 2 é 12. Ou 12 dividido para 2 é 12. Então, ou eu vou dividindo, ou eu penso dividindo, ou eu penso multiplicando, dá na mesma. Tá bom? E aí, eu continuo separando esses números por vírgula, para eu não achar que é 39 ou 396, né? Então, eu separo por vírgula, que é o 3, 9 e o 6. Bem, agora eu vou fazer a mesma pergunta. Tem algum número aqui que é par? Eu vou olhar. O número 3 é par? Não. O 9 é par? Não. O 6 é par? É. Então, eu continuo com a divisão por 2. Como eu sei que tem um número que é par, então eu continuo por 2. Senão, eu ia pro próximo número primo. Ó, o próximo número primo é aqui, ó, 3. Mas como ainda tem um número que é par, então eu continuo por 2. Então, vamos lá. Tem 3 na tabuada do 2? Vamos olhar, tabuadinha. Não, ó. O mais próximo é 2, o próximo já é 4. Então, se não tem, o que que eu vou fazer? Eu vou abaixar esse número, vou copiar ele aqui embaixo, ó. Ó, a setinha mostrando, tô descendo, descendo. Copiei. O 9 a gente já sabe que não dá, por isso que tem uma setinha aqui em cima. Então, não tá na tabuada do 2, o 9. Então, eu desço o 9 de novo. Agora, o 6, ele é par, então ele vai estar na tabuada do 2. Então, a gente pode olhar aqui na tabuadinha, ó, que número vezes 2 que deu 6? 2 vezes 3 é 6. Então, significa que 6 dividido por 2 é 3, ou que o 2 cabe 3 vezes dentro do 6. Né, ó, 2,
4, 6. 3 dedinhos, ele coube 3 vezes dentro do 6. Certo? Vou separar de novo, para não achar que é 393. É 393. Vou fazer a nova pergunta. Tem algum número aqui que está na tabuadinha do 2, que é par? Vai estar na tabuada do 2, esses números? Ó, a gente já sabe que o 3 abaixou, por isso que tem a seta. O 9 abaixou, por isso que tem a seta. Então, esse 3 também vai abaixar. Significa que esses números não tem na tabuada do 2. Então, eu vou ter que utilizar o próximo número primo. E quem é o próximo número primo? Aqui, ó. Olha ele aqui em cima, ó. Quem é o próximo? O 3. Então, eu vou olhar. Esses números, tem algum deles que está na tabuada do 3? Vamos olhar. Olha lá, ó. O 3 está na tabuada do 3 e o 9 também. Então, eu vou utilizar o número 3. Vamos lá. Vou colocar o 3 aqui. E vou fazer as mesmas perguntinhas. Então, ó, se eu tenho 3 balas e vou dar para 3 crianças, cada criança vai receber uma bala. Ou eu posso pensar, quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? Uma vez? 3 vezes quanto que dá 3? 1. 1 vezes 3, 1 vezes 3, 3. E o 9? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 9? Ó, 3, 6, 9. Coube 3 vezes, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Olha lá, na tabuadinha do 3, ó, 3 vezes 3 é 9. E pensando em divisão, 9 dividido por 3 é 3, né? Aqui eu vou repetir, né? 3 dividido para 3 dá quanto? 1. Então, eu ponho aqui embaixo. Separo os números com a vírgula, para não parecer que é 131, porque é 1, 3 e 1. E vou olhar o que está acontecendo nesse momento. Então, ó, eu já tenho o número 1, aqui e aqui também. E tenho o número 3. Toda vez que dá 1, eu só desço, eu só copio. Por quê? O número 1 só está na tabuadinha dele mesmo. Então, ele não vai dividir por ninguém. Então, eu só vou copiar ele aqui embaixo, ó. Tá? Agora, o 3, ele só é divisível por ele mesmo, porque ele é um número primo. Olha lá, o número primo, o número 3 aqui, ó. Tá? Então, se ele só é divisível por ele mesmo, então, 3 dividido para 3. 3 dividido para 3 é 1. Separo as com vírgula, para não parecer que é 111. Ficou 1, 1 e 1. E como eu falei para vocês, o número 1 só está na tabuada dele mesmo. Então, não dá para continuar dividindo mais. Então, aqui, a divisão, de olhar a tabuada, se o número está, quantas vezes ele cabe, a gente para. A gente para por aqui, tá bom? Agora, nós vamos fazer a segunda parte. A segunda parte é essa daqui, ó. Nós vamos multiplicar, tá? A gente vai multiplicar o que está do lado direito, ó. Aqui é o esquerdo, né? Ó, esquerdo do risco, direito do risco. Nós vamos multiplicar todo mundo que tá aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Depois, eu vou fazer 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Depois, 3 vezes 12, ou 12 vezes 3, que dá na mesma. Vou fazer aqui do lado, ó. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. Então, o resultado final deu 36. 36, resultado final. Certo? E olha só que bonitinho que nós encontramos, vou virar aqui. 36. Então, nós encontramos o número 36 de um outro jeito, tá? Vocês vão fazer todos esses aqui, ó. Até a letrinha I, tá bom? Caprichem, façam, tá? Façam. O pessoal que está no presencial já fez. Então, vocês que estão no online, não deixem de fazer. É uma matéria super importante. Nós vamos utilizar depois, mais pra frente, essa matéria novamente. No 7º ano, vocês vão ser cobrados disso também. Então, vocês vão ter que saber. Então, não deixem de fazer, tá bom? Vou fazer mais um aqui rapidinho, só pra vocês estarem vendo, ó. Vou fazer o MMC de 4 e 12. Então, vou começar a perguntinha. Tem algum número que é Tem algum número que é par? Sim, né? O 4 e o 12.
Se é par, ele está na tabuada do 2. E realmente está, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12. Mas lembre-se que a tabuada é infinita. Vai ter vezes que não vai aparecer na tabuada de cara. E vocês vão ter que ir fazendo os cálculos para verificar se esse número seria divisível por 2, ó. Por exemplo, 18 e 26 são pares. Dá por 2, tá? 24 e 36 também são pares, dá por 2. Então, como o 4 e o 12 são pares, então eles vão dar por 2. Então, eu vou colocar o número 2 aqui. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 4? Ou 4 dividido por 2, dá na mesma. Ou quantas vezes o 2 cabe dentro do 4, ou 4 dividido por 2. 2, né? 4 dividido por 2, 2. 2, 4, ó. 2 vezes. Agora, quantas vezes o 2 cabe dentro do 12, ó? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 dedinhos. O outro tá segurando o celular. Então, 12 dividido por 2 é 6. Na tabuadinha do 2, ó, 2 vezes 6, 12. Tá? Então, por isso que deu 6 aqui. Separo com a vírgula, como eu mostrei pra vocês, e continuo fazendo a perguntinha. Tem algum número aqui que é par, que daria pra fazer a divisão por 2? Sim, né? Os dois. Então, interessante falar os dois, né? Porque eu também tô fazendo por 2. Então, 2 balas dividido para 2 crianças vai dar 1 bala para cada criança. Se eu tenho 6 balas e vou dividir para 2 crianças, cada criança vai ficar com 3 balas. Ou 3 vezes 2 é 6. Ou quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? 3 vezes. Ou eu posso olhar na tabuada. Que número vezes 2 que deu 6? 3, né? Separo com a vírgula para não parecer que é 13, que na verdade não é. É o número 1 e o número 3. E continuo. Como eu falei para vocês, o número 1 só dá por ele mesmo. Né? Ele só tem na tabuadinha dele mesmo. Então, eu desço ele. Agora, eu vou pro próximo número. O 3 está na tabuada do 2? Vamos olhar. Não. Né? O mais próximo é 2, o 4 passa. Então, eu vou pro próximo número primo, que, coincidentemente, é o número 3 mesmo. Então, eu vou fazer 3 dividido por 3. Vou pôr o número 3 aqui, desse lado, e vou dividir. 3 dividido por 3 é 1. Se eu tenho 3 balas e dou para 3 crianças, cada criança vai ficar com 1 bala. Põe a vírgula e reparo, como que nós estamos agora? Estamos 1 e 1. Como o número 1 só dá por ele mesmo, por isso que a gente abaixou, a gente para de fazer esse lado, né, o nosso lado esquerdo, e agora a gente vai multiplicar o nosso lado direito. Vamos só multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Pronto, encontramos o MMC de 4 e 12, que é o próprio 12. Por quê? Na tabuadinha do 4 tem o número 12 e na tabuada do 12 também tem o número 4. Então, se a gente fosse fazer desse jeito aqui, achando os múltiplos, nós encontraríamos lá na tabuada do 4, 3 vezes 4, que dá 12, e na tabuada do 12, 12 vezes 1, que também dá 12. Então, é o menor número, né, que aparece, menor número que aparece na tabuadinha do 4 e na tabuadinha do 12. É o próprio 12. Certo? Agora vocês vão fazer esse, todos esses aqui. Qualquer dúvida é só mandar lá no Google Sala de Aula. Um beijo!